Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom que você está aqui, né? Mais um dia para a gente buscar o nosso Deus. Hoje, né, como um culto de oração, um tempo também para a gente poder orar, né? Confessando pecados, intercedendo uns pelos outros, colocando diante de Deus também as nossas súplicas e necessidades, né? Porque todos nós também temos, né? Muitas coisas para pedir para Deus. E graças a Ele nós temos um Deus fiel, né? Ele é um Deus fiel que nos responde, nos abençoa, mesmo quando a gente não merece, né? Ele é um Deus que continua conosco, nos abençoando. E eu creio que hoje, se eu fosse perguntar para cada um aqui o que Deus fez na sua vida, acho que a gente teria muitas coisas para relatar, né? Então eu sei que você deve ter muita coisa para agradecer a Ele. Eu queria te convidar nesse momento a ter um tempo de oração, de gratidão. Queria que você, onde você estava, se lembrasse de tudo que Deus tem feito, não somente hoje, né, mas em todos esses dias, né? Como a gente estava conversando ali agora, né, com a irmã Bela, como Ele tem nos protegido, né, da doença, protegido os nossos familiares, né? Como que Ele tem cuidado do povo dele, né? Então, até mesmo da nossa cidade, né? A gente vê em comparação a outras, que a nossa cidade de Guarapuava tem sido muito abençoada, né? Protegida por Deus. Então eu queria te convidar a agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida, por você estar aqui hoje, né? E peça para que Ele abra o seu coração, a sua mente, para tudo aquilo que vai acontecer nessa noite. Senhor, nós queremos essa noite, Pai, te agradecer. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua provisão, pela tua proteção, que tem sido constante sobre nós, sobre os nossos familiares também, Pai. Nós te louvamos, porque hoje estamos aqui, Pai, nesse momento de culto, momento esse que o Senhor preparou e o Senhor nos cobriu com a tua misericórdia, com a tua graça, e por isso estamos aqui, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, obrigado pelo alimento de cada dia, Pai. Obrigado pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, pelo sustento que tem vindo através dele, Pai. Obrigado pela saúde e pela força que o Senhor nos dá para continuarmos na caminhada da vida. Sabemos que tudo isso vem do Senhor, Pai. E principalmente, obrigado pela salvação, Pai. Obrigado que o Senhor mandou Jesus Cristo para nos salvar. O Senhor mandou Jesus Cristo para nos dar força, alegria de vida e esperança da vida eterna, Pai. Obrigado porque nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque nele nós podemos ter expectativas, Pai, para a nossa vida. Obrigado, Pai, pela salvação. E obrigado porque sabemos que Jesus Cristo se faz presente aqui nessa noite. E que nesse momento Ele possa falar a cada coração aqui, Pai. Senhor, não permita que nada venha tirar a atenção, a compreensão dos meus irmãos da Tua palavra, Pai. Eu sei que eles estão aqui com propósito. Eu sei que ninguém está aqui à toa. Eu sei que todos aqueles que estão aqui, porque o Senhor nos atraiu aqui, porque o Senhor tem algo para falar no coração deles, e que no nome de Jesus eles possam ouvir, guardar no coração e colocar em prática em suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um desses irmãos que aqui estão, obrigado por aqueles que estão em casa também nesse momento. Obrigado por o Senhor ter protegido cada um deles, e nós te entregamos esse momento. Conduza da melhor forma possível, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Queria convidar vocês agora a abrirem em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 14 em diante, até o versículo 16. Hebreus 4, do 14 ao 16. Amém? Diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Esse texto aqui, meus irmãos, ele coloca Jesus como sendo o sumo sacerdote. Para quem não sabe, talvez o sumo sacerdote no Antigo Testamento era aquele que realizava sacrifícios para que o povo de Israel fosse perdoado. Esses sacrifícios eram para que houvesse perdão pelos pecados do povo. Porém aqui o texto nos diz que Jesus é o sumo sacerdote. E Jesus, na verdade, ele não somente ele nos perdoa, porque ele mesmo se fez sacrifício por nós. Jesus Cristo não foi como aqueles sacerdotes antigos que precisavam sacrificar para que o povo tivesse perdão. E ele precisava fazer isso continuamente, porque aquele ritual ele tinha uma validade. Porém Jesus Cristo, ele foi o próprio sacrifício por cada um de nós. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que nós tivéssemos perdão, para que nós fôssemos redimidos pelos nossos pecados. E esse sacrifício de Jesus, ele foi perfeito, diferente dos antigos sacerdotes e dos antigos sacrifícios. Jesus foi aquele que deu a vida uma única vez, e isso nos basta para obtermos um perdão, meus irmãos. E aqui diz que ele é aquele que conhece as nossas fraquezas. Nós sabemos que todos nós temos fraquezas, temos momentos difíceis, momentos onde a gente vacila, momentos onde talvez a nossa fé até se esfrie um pouco. Talvez cada um tenha algo que fraqueja, que te faz fraquejar mais. Mas nós temos um Deus, nós temos Jesus Cristo, que é aquele que intercede por nós junto ao Pai. E é Ele que conhece as nossas fraquezas, e é o mesmo Jesus que nos ajuda nessas fraquezas, nos dando força. E quando nós estamos fracos, nós precisamos de quê? De força, né? Quando uma pessoa está doente, o que ela faz? Ela toma um remédio para restabelecer a saúde, né? Quando a pessoa está fraca, ela se alimenta para ela ter força para continuar caminhando. Jesus é aquele que nos dá força para continuarmos nessa caminhada, e sabemos que passamos por momentos difíceis. E ele diz aqui: conservemos firme a nossa fé, a nossa confissão. Talvez em momentos de fraqueza nós pendemos, né, a nos afastarmos de Deus, mas que a gente possa nesses momentos, aí sim, buscar se aproximar mais ainda dele, porque a gente só vai ter essa força, né, nesses momentos, quando a gente está próximo de Jesus. Longe dele, nós não teremos essa força, mas perto de Jesus, firmes, confiando nele, nós teremos essa força para continuar na caminhada. E o texto diz, né, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, sabe por que ele conhece as nossas fraquezas? Porque ele também passou por momentos difíceis aqui na terra. Jesus também passou por aflições, Jesus também foi tentado, Jesus também foi provado. Por isso que ele nos ajuda, porque ele sabe, ele passou por tudo aquilo que nós temos passado. Só que ele não pecou, diferente de nós. Muitas vezes nós pecamos, somos falhos e dependemos da misericórdia, do perdão dele. Jesus enfrentou tudo isso, porém sem pecado. Por isso que ele é o sacrifício puro, porque ele é o sacrifício vivo, porque ele não pecou. E por ele não ter pecado, por ele ser santo, hoje nós podemos ter a salvação. Porque para a remissão dos nossos pecados, de uma vez por todas, o sacrifício precisava ser perfeito, e foi isso que aconteceu. E nós vemos aqui: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. E é porque Jesus, ele se doou por nós, e hoje ele está junto ao Pai, intercedendo por nós. Hoje nós podemos ter a misericórdia dele sobre a nossa vida. Então hoje, se nós confessarmos os nossos pecados, nós temos a certeza do perdão, porque Jesus é ele que intercede ao Pai por nós.
E aqui diz a misericórdia, né? Aqui, a fim de recebermos a misericórdia de Deus, ou seja, o perdão pelos nossos pecados, ele evidencia a misericórdia de Deus pela nossa vida. Quando nós somos perdoados, Deus está demonstrando misericórdia, amor por nós, porque Ele se importa conosco. Por mais que pequemos e nos afastemos dele, Ele sempre vem ao nosso encontro. Nosso Deus, Ele não desiste de nós, mesmo que nós pequemos continuamente. Há perdão em Jesus Cristo. E aí diz, e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna, né? A graça aqui no caso, essa força que Ele nos dá para enfrentarmos os desafios da nossa vida. Nós achamos perdão e graça, misericórdia e graça em Jesus Cristo. Então, nesse momento, diante disso que nós acabamos de ler aqui, eu queria te convidar a fazer 2 tipos de oração. A primeira é entregar a Deus as suas fraquezas, aquilo que tem te tentado derrubar, talvez esse momento de pandemia, talvez o desânimo, como nós estávamos conversando, o medo muitas vezes, né? Talvez seja a situação que você tem vivido, talvez problema financeiro, talvez, sei lá, às vezes um problema de relacionamento dentro do seu lar tem te desestabilizado e tem sido a sua fraqueza. Eu queria te convidar nessa noite a confiar nesse Deus, rico em misericórdia e graça, e entregar essas fraquezas a Ele. E a segunda oração que eu queria que você fizesse é confessar os seus pecados a Ele. Nós vimos que Ele é um Deus misericordioso. Creia nisso, confesse as suas faltas, as suas falhas, aquilo que você cometeu que desagradou a Ele, que desagradou talvez pessoas. Você sabe que é pecado, confesse a Ele com o coração arrependido. E o arrependimento é aquilo quando você confessa e você busca não fazer mais, ou seja, você busca mudança de vida. Faça isso com o coração sincero, confesse a Ele. Então eu queria te convidar nesse momento, meu irmão, ore, coloque suas fraquezas diante dele e também confesse seus pecados ao nosso Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus grande, Pai, um Deus grandioso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas também sabemos que o Senhor é um Deus presente, um Deus que inclina os seus ouvidos para nos ouvir, e um Deus que está sempre pronto a nos abençoar, nos ajudar na caminhada, Pai. E é por isso que nesse momento nós entregamos diante do Senhor, Pai, nas Tuas mãos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, Pai, que muitas vezes nos impedem até mesmo de caminhar na Tua direção. Talvez dificuldades que nos impeçam de demonstrarmos amor a Ti e também demonstrarmos amor ao nosso próximo. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai. Eu sei que cada pessoa que está orando nesse momento talvez esteja entregando um tipo de fraqueza diante do Senhor, mas sabemos que o Senhor é um Deus, Pai, que ouve as nossas orações, é um Deus que já está agindo em prol da nossa vida. Nós cremos no Senhor, Pai, cremos que o Senhor já está agindo. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, fortaleça os meus irmãos, Pai, nesse momento. Eu peço, Senhor, derrame graça, misericórdia, alegria, esperança no coração de cada um deles, Pai. Que não sejam as dificuldades que os façam desistir, mas ao contrário, que o Senhor use essas dificuldades, esses momentos de fraqueza para os fortalecer e os aproximar mais do Senhor, Pai. Nos ajude, nós precisamos do Senhor, Pai, nós dependemos totalmente do Senhor. Se estamos aqui agora, é porque o Senhor nos deu graça, nos deu misericórdia. Então nós sabemos que até mesmo para estarmos vivos aqui, nesse momento, nós precisamos, nós dependemos totalmente de Ti. E também, Pai, confiamos que o Senhor é um Deus rico em bondade, um Deus compassivo e um Deus que está pronto a nos perdoar. Então nesse momento, eu peço, Senhor, vasculhe cada coração que está aqui, Pai, daqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que estão aqui presencialmente. Eu peço que o Senhor traga à luz, Pai, aquilo que eles cometeram, que te desagradou, Pai, que realmente, Pai, é pecado, aquilo que nos afasta de Ti. Eu peço que eles possam confessar nesse momento, Pai, com um coração sincero, buscando realmente arrependimento, mudança de vida,
porque nós cremos que o Senhor é um Deus que nos perdoa, Pai. Perdoe os nossos pecados nesse momento, nos purifique, nos deixe mais alvos do que a neve, Pai, para que nós possamos entregar a Ti o melhor e o perfeito louvor, aquele que chega a Ti como aroma suave. Nos ajude, nós precisamos do Senhor, que não seja o peso do pecado que nos atrapalhe de chegar até a Ti, Pai. Nós deixamos esse peso, esses fardos pesados do pecado nas Tuas mãos, porque o Senhor mesmo disse para entregarmos a Ti os fardos, aquilo que nos impede de caminhar, Pai. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Quebrante cada coração, Pai. Traga humildade para que nós possamos confessar os nossos pecados, e que o Senhor dê realmente fé, e que os meus irmãos possam acreditar que realmente o Senhor é um Deus que perdoa, nos faz viver uma vida santa a cada dia. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, crendo que o Senhor é um Deus que já está agindo em nossas vidas. Amém. Amém, meus irmãos? Na certeza do perdão do nosso Deus, eu te convido a ficar em pé nesse momento para nós cantarmos ao nosso Deus em forma de adoração a Ele. E como eu disse, quando nós confessamos nossos pecados, nós estamos buscando uma vida nova, Estamos deixando o velho homem para trás para viver a novidade de vida que só achamos em Jesus. E é o mesmo Jesus que no momento que nós fazemos isso, Ele nos transforma em vasos novos. Tem uma canção que eu gosto muito dela, porque ela é curtinha, mas ela exemplifica muito o agir de Deus na nossa vida. Ela diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faça-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que nós possamos entregar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus, confiar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, que ela seja cumprida na nossa vida. Vamos cantar então? Você que conhece essa canção, ela é bem curtinha, queria te convidar a cantar com o seu coração nesse momento. Quebra a nossa vida, quebra tudo aquilo, Pai, que nos impede de sermos parecidos com Jesus Cristo. Nos ajude, molde, Pai, nos transforme de acordo com a Tua vontade. Te peço nessa noite, Pai, crendo no Teu poder sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. A próxima música ela diz assim: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu acho interessante essa parte dessa música, porque às vezes a gente acha que na oração nós estamos falando sozinhos. E parece que quando a gente para de falar, que existe aquele silêncio, nós achamos que Deus ele não é capaz de falar através do silêncio. Mas Deus fala até mesmo no silêncio. Nós possamos aprender isso. Que você possa buscar esse Deus, buscar através da palavra, buscar através de uma vida de oração. E creia que Ele é um Deus que ouve e também que responde às nossas orações. Procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás.
para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Porventura, se você veio preparado para dizimar, para ofertar, eu queria te convidar a vir nesse momento. A gente vai cantar mais uma vez o refrão, Senhor, te quero. Você venha com sentido de adoração a Deus, que a gente possa devolver um pouquinho do muito que Ele tem nos dado. Amém? Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua voz. O Senhor nos fale o coração nesse momento, Pai, através da palavra, assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, Pai. Que a Tua palavra possa achar morada em cada coração, Pai. Que a gente possa ouvir essa palavra, guardar no coração e vivê-la, Pai, para que a gente possa Te agradar, para que a gente possa demonstrar amor ao Senhor, Pai. Que a gente possa retribuir esse grande amor que o Senhor teve por nós, através de tudo que nós fizermos, de tudo aquilo que a gente falar. Que todos os nossos atos sejam para a honra e glória do Teu nome, Pai. Te louvo pela vida de cada irmão e fale, abra a mente, o entendimento, o coração nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Vamos para a palavra então, meus irmãos. Convido você a abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 10 ao 17. Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Vai relatar um dos milagres, dos muitos milagres que Jesus fez. Esse texto ele relata mais um desses milagres. A gente vai estudar e ver o que ele quer falar conosco através desse milagre. Lucas 13, do versículo 10 ao 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Até aqui, meus irmãos. Aqui nós vemos um dos relatos de um dos milagres de Jesus. Mas como que aconteceu? Jesus
em um dos sábados, um dia de sábado, estava em uma das sinagogas de Jerusalém pregando. Até aí, tranquilo. Por quê? O sábado era um dia sagrado para os judeus, porque era um dia de descanso, descansar o físico, mas ao mesmo tempo de buscar a Deus. Então, eles estavam na sinagoga ouvindo Jesus estava ensinando, então até não tinha nada de errado, porque eles estavam o quê? Usando o sábado para adorar a Deus. Porém, algo aconteceu nesse dia. Jesus estava ali pregando, porém uma mulher, aqui diz, possessa de um espírito de enfermidade, entrou naquele lugar, dentro da sinagoga. Qual que é o problema que aconteceu aqui? Primeiro, essa mulher, ela estava presa, possessa aqui no caso, quer dizer que ela estava dominada, ela estava escrava, ela era escrava de uma enfermidade. E sendo enferma, sendo uma pessoa doente e com defeitos físicos, o texto diz que ela vivia o que? Encurvada, ou seja, aquelas pessoas que andam assim, lá na cidade onde eu morava existia uma senhorinha, que era da igreja há muitos anos atrás, que ela tinha um probleminha desse, ela andava desse jeito assim, encurvadinha, mas ela não perdia um culto, sempre estava lá firme, sabe? E ela foi firme com Jesus até o final da vida dela. Tinha um problema parecido com esse. Só que qual que era o problema nessa época? As pessoas que tinham esses defeitos físicos, eles não podiam entrar em alguns lugares públicos. Eles eram rejeitados pela sociedade. E até mesmo na sinagoga, ou seja, um lugar onde as pessoas adoravam, ouviam de Jesus, de Deus, ouviam Jesus falar ali naquele lugar, não poderiam entrar ali. Porém, essa mulher, nesse dia, ela entrou. Talvez no momento que ela tenha entrado, alguns dos que estavam ali, escribas, fariseus, os judeus que estavam ali, já devem ter olhado de uma forma diferente. Por quê? Ela não deveria estar ali. Só que ela entrou naquele lugar. E ali foi o lugar onde Jesus enxergou aquela mulher. E ali foi o lugar onde Jesus realizou um milagre extraordinário na vida dessa mulher. É sobre isso que a gente vai falar hoje, os efeitos do milagre de Jesus. Os efeitos dos milagres de Jesus. E a gente vê aqui que esse milagre trouxe vários efeitos aqui para a vida dessa mulher e para todos aqueles que estavam acompanhando e vendo aquele momento. Nós vemos aqui que Jesus, ele liberta a mulher do seu mal através da cura. No versículo 12 diz assim: vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Interessante aqui que essa mulher, ela não foi naquele lugar com o intuito de ver Jesus, ou até mesmo de ser curada por ele. Talvez, a gente não sabe, mas talvez ela nem sabia que Jesus estava pregando naquele lugar. Só que a gente vê algo interessante: Jesus viu aquela mulher, Jesus foi ao encontro dela. Interessante que muitos relatos da Bíblia, em milagres, nós vemos que as pessoas vão em direção a Jesus em busca do milagre. Aqui não, Jesus viu aquela mulher e ele foi até ela, oferecer-lhe a cura e a libertação daquela doença. E olhando para isso que Jesus fez, nós podemos ir lá para João 8, no capítulo 8, não precisa abrir não, no versículo 32 e 36, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava mostrando aqui? Aquilo que nós vivemos também. Porque o homem, depois que ele pecou lá no Éden, em Gênesis, no capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, o homem vivia encurvado por causa do pecado. O homem só conseguia enxergar os próprios pés, ele não conseguia enxergar aquilo que estava diante dele, e ele estava caminhando por um caminho de morte. Porém Deus, na sua infinita graça e misericórdia, olhou para o homem nessa situação e veio até ele, através de Jesus Cristo. Jesus, ele veio também a nós para nos salvar, para nos libertar do pecado e nos curar a nossa alma e nos dar vida, uma vida digna, uma vida de esperança e principalmente nos dar a possibilidade da vida eterna. Aquilo que Jesus fez com essa mulher predizia o que ele faria logo depois, através da sua morte na cruz. Nós também, como essa mulher, nós somos alvos da graça de Deus, que nos enxergou também, porque o homem cego pelo pecado, emburrecido pelo pecado, ele não tinha capacidade de buscar a Deus. Por isso Deus o viu e foi até ele, e foi isso que aconteceu conosco. Por isso nós estamos aqui hoje, porque um dia Deus olhou para a nossa
debilidade, por nossas enfermidades, por nosso pecado, e veio até nós. E por isso estamos aqui. Nós vemos que Ele fez isso para que a gente pudesse deixar de olhar para baixo, olharmos para frente, e não para qualquer lugar, mas olharmos em direção à cruz, que é o lugar para onde nós temos que caminhar durante a nossa vida. Porque da forma que estávamos vivendo, a gente nunca enxergaria essa cruz. Assim como essa mulher, da forma que ela estava vivendo, ela não enxergaria nada diante dela. Mas graças a Jesus, essa mulher foi curada, foi liberta, e graças a Ele, hoje nós também podemos ter o olhar fixos na direção onde nós temos que caminhar. E nós vemos que essa mulher sofria há muito tempo. Imagina, ela sofria com essa enfermidade há 18 anos. É muito tempo. Imagina, viver com a coluna torta, né? Deveria sentir dor também, né? Não era tão simples, né? Uma mulher que talvez ela, sei lá, era rejeitada até pelos familiares, pela sociedade por causa da doença, e sofrendo talvez dores por 18 anos. Às vezes a gente sente uma dor, alguma coisa por um dia, 2 dias no máximo, a gente já não aguenta mais, né? Imagina 18 anos sofrendo. E aqui o texto diz que ela estava presa, ou seja, ela estava amarrada, né? Por causa dessa doença. Essa doença talvez não deixava ela viver. Ela estava encurvada e ela não conseguia viver por causa dessa doença. Porém Jesus a viu e foi até ela para libertar das algemas de Satanás, porque Satanás ele é sujo. Nós vemos aqui que Satanás ele aprisionou essa mulher através de uma doença. E muitas vezes ele faz isso conosco também. Muitas vezes ele nos prende através do pecado. Ele nos deixa encurvado por causa do pecado. Muitas vezes é através de um relacionamento, às vezes algum relacionamento que a gente tem com alguma pessoa que não nos permite enxergar Jesus Cristo. Porém, Jesus, ele vai até ela, enxerga essa mulher e vai e cura essa mulher, e principalmente liberta essa mulher. A gente vê aqui que a palavra que ele usa é: você está livre. Ele não diz você está curada, porque muito mais do que uma doença, essa doença ela estava aprisionando essa mulher. Então, quando ele diz livre, você está livre, é porque ela não era mais escrava dessa doença. E talvez nós, meus irmãos, também estejamos presos, talvez, algemados por algumas coisas da nossa vida. E Jesus, nessa noite, da mesma forma que ele fez com essa mulher, ele quer fazer isso conosco, ele quer nos libertar. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós temos a possibilidade da libertação, dessa libertação. E essa libertação não somente física, mas espiritual mesmo. Talvez a gente viva, né? Aqui quando ele fala que ela estava possessa, né? Pelo espírito de enfermidade, tem a ver com amarrado, né? E às vezes a gente parece estar meio amarrado, a nossa vida parece que não vai, parece que existe alguma coisa que nos impede de caminhar, de a gente ser feliz de verdade com Jesus. Jesus, ele é o único que pode desamarrar, ou seja, tirar tudo isso que está nos impedindo de caminhar e de nos chegarmos até Ele. Nós vemos aqui que Jesus, ele trouxe, né, a restauração da postura física dessa mulher. Ela era corcunda, né, ela era inclinada, e o texto diz que impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou. Ou seja, imagina a cena, né? Mulher que vivia 18 anos assim, Jesus só tocou nela e a coluna dela ficou ereta, certinho, como a nossa. Acabou o sofrimento físico daquela mulher. Mas também nós vemos que Jesus restaura a postura espiritual, endireita a postura espiritual dessa mulher. Porque o texto diz que depois dessa cura, o que ela fez? Ela dava glória a Deus. O que Jesus fez aqui, meus irmãos, com a alma dessa mulher? Talvez a alma dela, por causa da doença, era uma alma abatida, uma alma triste, porque ela era rejeitada por pessoas, porque ela sentia dor, porque talvez ela não se achava digna de viver. Porém, o que Jesus fez através desse milagre? Trouxe alegria no coração dessa mulher, trouxe alegria para a alma dessa mulher. Agora ela tinha de novo expectativas de vida. Jesus não curou somente o físico. Quando Jesus fez isso, curou também a alma dela. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos cura por inteiro. Ele cura por fora, por dentro, por inteiro, cada um de nós. O que precisa ser restaurado na sua vida essa noite, meu irmão? Coloque diante dele. Creia nesse Jesus que faz milagres, esse Jesus que age na nossa vida. Nós vemos aqui que não há enfermidade que prevaleça diante de Jesus. Essa mulher, o texto diz que ela vivia por 18 anos e ela procurou de tudo para tentar endireitar a coluna. Talvez procurou médicos, procurou qualquer outra situação para tentar melhorar e não conseguiu. Mas diante de Jesus, essa enfermidade não se transformou em nada, porque
Porque Jesus é muito mais poderoso. Jesus é poderoso e não existe nada que possa ser maior do que o nosso Jesus, maior do que o poder dele. Nós vemos aqui que Jesus também, através desses milagres, Jesus também ensinava. E a gente vê que ele ensinou através dessa cura. No versículo 14 e 15, né, a gente vê isso. Olha lá no texto para mim. O algo errado, fazer alguma coisa no sábado, até mesmo curar uma pessoa. E o que Jesus, através dessa cura, estava ensinando? Jesus estava ensinando que o sábado não é maior do que Deus. Porque Deus ele não está limitado em dias, não está limitado a pessoas. Deus ele age no dia, na hora que ele quiser, independente do lugar, independente das pessoas que estão naquele lugar. Jesus queria ensinar ali através desse milagre para aqueles homens, para todos aqueles que estavam olhando. Deus ele age em qualquer tempo, ele age todo tempo. Não existe nada que restrinja o agir de Deus na vida de uma pessoa. E nós falamos sempre que as curas, os milagres de Jesus são didáticos. O que é didático? É que ensina alguma coisa, uma lição. Às vezes a gente acha que esses milagres estão à toa na Bíblia, né? Mas na verdade eles sempre trazem uma lição para nós. E nós vemos aqui que Jesus estava mostrando exatamente isso. E Jesus também estava ensinando que a gente não deve negligenciar a ajuda ao aflito. Aquela mulher estava aflita, estava doente. Aqueles homens, o que eles fariam se Jesus estivesse ali? Eles iam negligenciar a ajuda daquela moça. Por quê? Porque era sábado. Era o dia de sábado, eles achavam que eles não poderiam nem mesmo ajudar aquela mulher. Mas Jesus mostra que a gente não pode negligenciar a ajuda. Ou seja, se alguém estiver passando por alguma dificuldade, que não exista tempo, ou momento, ou lugar que a gente não possa ajudar. A gente tem que sempre estar disposto a ajudar pessoas, porque talvez seja a última oportunidade daquela pessoa. Jesus aqui trabalha também que nós devemos ser sensíveis e ter compaixão. O que Jesus fez aqui? Jesus olhou a ela e foi até ela para curar. Jesus teve compaixão daquela mulher. Jesus se colocou no lugar dela. Qualquer um de nós passássemos por uma doença ou uma dificuldade por 18 anos, a gente ficaria muito debilitado, a gente ficaria triste, a gente ficaria abatido e querendo uma cura. E Jesus percebeu isso naquela mulher, sem ela ter falado nada. E ele foi até ela com o intuito de curar aquela mulher. Ele exerceu o que? Compaixão. E aqui Jesus ele mostra também, né? Ele acusa, né, aqueles judeus, aqueles senhores da lei de hipócritas, né? Olha o que ele diz no versículo 15: disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Ou seja, o que Jesus estava dizendo aqui? Vocês estão falando que eu estou errado de curar essa mulher, mas todos vocês fazem alguma coisa no sábado, porque vocês têm os animais de vocês. Se vocês não levarem eles para beber água no sábado, eles vão morrer. Com certeza eles faziam alguma coisa. E aí Jesus, o que ele queria dizer aqui, ainda mais uma pessoa, um ser humano que está precisando de ajuda, a gente não pode negligenciar essa ajuda. A gente precisa amar o próximo, amar como a nós mesmos e amar como Deus nos ama. Nós precisamos agir. E aqui o que a gente vê, né, que eles consagravam um dia para Deus, né, esses homens, mas não conheciam o Deus desse dia. Eles consagravam um dia somente para Deus, mas eles na verdade nem conheciam esse Deus, porque se eles conhecessem, eles não agiriam dessa forma. E o que Jesus fala como hipócritas? Ou seja, aqueles que falam algo, mas não fazem igual. Eles estavam criticando Jesus por ter feito algo, mas eles também faziam. Nós vemos que Jesus aqui estava ensinando esses homens a ter compaixão e agir em prol do próximo. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento. Nós temos que estar sempre prontos a ajudar. E agora, no momento que nós temos vivido, né, mais do que nunca, né? Talvez você mesmo conheça pessoas que estão passando por vários tipos de problemas, né? Tem visto problemas financeiros, tem visto famílias que têm tido problemas de relacionamento, né? Porque está todo mundo dentro de casa, né? Na maioria das vezes, né? Aqueles que trabalhavam fora talvez não estão mais, os filhos em casa. A gente tem visto mães estressadas, filhos estressados, depressão. Isso tem se agravado. Só que nós precisamos olhar para isso, estender a mão para ajudar. Não importa que seja o momento que nós estamos vivendo, mas
se dedique e se coloque à disposição de alguém para caminhar com essa pessoa e para ajudar. E aqui eu vejo, né, Jesus inclui essa mulher na sociedade, mas também Jesus inclui ela no reino de Deus. Através da cura, essa mulher ela poderia ter uma vida social de novo, né? Como eu disse, quando era enfermo não poderia participar de nada público. Agora, como ela era curada, ela poderia entrar em qualquer lugar, tanto na sinagoga como em qualquer outro lugar, que ela seria aceita. Mas muito mais do que essa inclusão na sociedade, Jesus estava incluindo essa mulher no reino de Deus. Por quê? Porque olha só para o texto, no versículo 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Quando ele diz filha de Abraão, o que ele está fazendo? Ele está inserindo essa mulher dentro do reino de Deus. O filho de Abraão aqui, na verdade, são aqueles que são descendentes de Abraão, que fazem parte do povo de Deus. Jesus aqui, ele curou o físico dessa mulher e deu a possibilidade dela ser incluída na sociedade, mas também curou e libertou a alma dela para que ela fosse colocada e inserida no reino dele. E aqui, o que ele estava mostrando para esses homens é que, a partir desse momento, aquele que teria o poder sobre a vida dessa mulher, aquele que direcionaria a vida daquela mulher, era o próprio Jesus. Quando estamos inseridos no reino dele, a gente não faz mais a nossa vontade, mas a vontade que é feita é sempre a de Deus. E a partir desse momento, a vida dessa mulher, ela estava livre de Satanás e estava nas mãos do próprio Jesus Cristo. Jesus aqui insere essa mulher no povo de Deus, assim como ele fez conosco um dia. Um dia Deus nos escolheu. Um dia nós também fomos inseridos nesse reino. Esse reino, talvez muitos achem que a gente só vai viver na eternidade, mas esse reino de Deus já começa a viver aqui na terra. Nós estamos vivendo. Quando nós fazemos a vontade dele, nós já estamos vivendo esse reino. Esse reino estamos vivendo aqui, porém não de forma completa. Um dia nós viveremos a plenitude desse reino. Quando Jesus voltar, nós viveremos esse reino na sua plenitude. Poderemos aproveitar daquilo de melhor que ele tem para nós. E principalmente, o melhor que nós vamos poder celebrar nesse novo reino, no reino eterno, é a presença de Jesus conosco. Nós também fazemos parte desse reino. Nós estamos também inseridos nesse reino. E também nós vemos aqui que Jesus leva os seus adversários a se envergonharem diante dessa cura. No versículo 17 diz isso: tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Ou seja, o que Jesus fez através desse momento, dessa cura? Ele fez com que aqueles homens olhassem para o coração deles e vissem que eles fizeram algo errado. Jesus fez eles refletirem. E muitas vezes a gente também precisa fazer isso, olhar para o nosso coração e se envergonhar de algumas atitudes. Sabe por quê? Porque a vergonha, quando a gente se envergonha, é o primeiro passo para a gente mudar. Quando a gente faz alguma coisa e se sente envergonhado, é porque a gente sabe que a gente fez alguma coisa errada e que a gente precisa mudar. Aquilo não deve ser feito mais uma vez. Então essa cura, até mesmo envergonhar esses homens, ela fez. Para quê? Para que eles pudessem reaver aquilo que eles estavam pensando de vida. Para eles poderem olhar para si e poderem começar a olhar para Deus. Não sei se eles mudaram de atitude, mas o que essa cura fez é eles começarem a olhar e pensarem nessa possibilidade de mudar o coração, de começar a olhar de uma forma diferente para as pessoas, com compaixão. Que o sábado não fosse mais o Senhor deles, mas sim o próprio Deus. A gente vê aqui também que Jesus leva o povo a se alegrar diante da cura. Aqui é a última coisa. Aí diz, o contraponto, uns se envergonharam e, entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos de Jesus que ele realizava naquele momento. Ou seja, as pessoas que estavam ali, elas se alegraram com aquilo que Jesus fez, de verem aquela mulher curada, tendo a vida dela restabelecida, a vida espiritual restabelecida. As pessoas se alegravam. Por quê? Porque Jesus é aquele que traz libertação, aquele que cura, aquele que traz alegria, aquele que traz esperança para as vidas. Que nós, essa noite, possamos nos alegrar também com esse Jesus. Sabe por quê? Porque ele também está presente. E sabe por quê? Porque ele também tem feito milagres na nossa vida. Talvez não milagres como dessa mulher, mas talvez vários milagres. Eu sempre falo, a gente tem que começar a olhar para as pequenas coisas como milagres, grandes milagres de Deus. Por você estar aqui, com os olhos abertos, respirando, é o maior deles. Por você ter se alimentado hoje,
Talvez pelo mundo afora, no Brasil afora, até mesmo aqui, talvez na própria cidade, várias pessoas não tinham alimento para comer e para dar para os filhos. Nós tivemos hoje, isso é milagre. Sua saúde, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, isso é milagre de Deus. Que a gente possa se alegrar com tudo isso, que a gente possa celebrar esse Jesus, e que a gente possa ter esperanças nele, esperança de que não existe dificuldade tão grande que ele não possa nos ajudar a enfrentar. Confie nele. E eu queria te convidar nessa noite, agora, nesse momento, a orar, a colocar sua vida diante dele. Talvez você se colocou no lugar dessa mulher, talvez você também esteja encurvado, esteja trazendo um peso que te escraviza. Eu queria te convidar nessa noite a colocar tudo isso, entregar isso nas mãos de Jesus Cristo. Talvez o seu Deus também não seja o próprio Deus, mas seja qualquer outra coisa, seja os seus bens, a sua saúde, sejam pessoas. Eu queria te convidar nessa noite a olhar para Deus como sendo o nosso único Senhor e Salvador. Que você possa agradecer a Ele também pela salvação, porque um dia nós estávamos caminhando para a morte eterna, mas Jesus Cristo veio até nós e nos libertou do pecado para nos dar a vida eterna. Agradeça a Ele por isso também. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que fala aos nossos corações. Obrigado porque ela é rica, ela é eficaz. Sabemos que ela perfura mais que uma espada, Pai. Que ela possa achar morada em nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Nós possamos confiar mais no Senhor, Pai, no Teu agir sobre a nossa vida. O Senhor nos transforme a cada dia, Pai. O Senhor nos faça enxergar para frente, Pai, olhando para o Senhor a cada dia. E que busquemos essa transformação de sermos parecidos contigo, Pai. Nos ajude, nós precisamos do Senhor. Se porventura algum dos meus irmãos, Pai, estão caminhando, encurvados, olhando para baixo, devido a alguma coisa que tem escravizado a vida deles, eu peço, Pai, liberte, da mesma forma que o Senhor fez com essa mulher. O Senhor endireite, Pai, a postura deles espiritual, para que eles possam enxergar o Senhor na frente deles, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, nós precisamos de Ti nessa caminhada, Pai. Nós dependemos totalmente do Senhor, e nós confiamos. O Senhor é um Deus presente, um Deus misericordioso, um Deus que está agindo em nós e através de nós também, que através da nossa vida, pessoas possam se sentir cuidadas também. Que nos ajude a olharmos com compaixão para o necessitado, para o aflito, e o Senhor possa nos usar a levar esperança e alegria para cada vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Tem 3 motivos de oração que eu queria que você se lembrasse durante a semana, que você estivesse orando, né? O primeiro deles é para que a gente interceda pelos irmãos que não estão participando dos cultos, né? Sabemos que várias pessoas aqui da nossa igreja não podem participar dos cultos, né? Por causa das leis, né, que existem, por causa da própria doença, eles não podem vir à igreja. Eu sei que vários deles, pelo que eu tenho conversado com alguns, estão bem tristes, sabe? Abatidos muitas vezes. Então, ore, quando você se lembrar, ore por cada um deles, aqueles que você se lembrar, ore de uma forma genérica por todos aqueles que não podem participar do culto, para que Deus continue fortalecendo, dando esperança e forças para cada um deles. Outro motivo, para que Deus intervenha na situação da nossa cidade. Nós vemos que, não sei se vocês têm acompanhado os noticiários, mas tem subido muitos casos aqui na cidade, né, do Covid. Então vamos orar. Nós sabemos que nós, como igreja, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, e sabemos que nós estamos orando para um Deus que é capaz de refrear essa doença, é capaz de extinguir essa doença. Vamos crer, vamos orar, e principalmente pela nossa cidade, para que esses casos não aumentem, ao contrário, que diminuam, né? E que esse vírus suma aqui da cidade, em nome de Jesus. Vamos crer. E a última, queria que vocês orassem pelos irmãos. Alguns irmãos aqui da igreja estão fazendo a classe de catecúmenos, né? Eles sentiram isso no coração, né? Se sentiram atraídos por Jesus e vão tomar essa decisão de ser batizados e fazer a pública profissão de fé. E a gente está passando por um processo, né? A gente começou semana retrasada esse curso, são 6 pessoas, e a gente precisa orar por eles, né? Sabemos que é um tempo de curso, um tempo que eles vão estar conhecendo mais a Deus, mas também é um tempo de provação, um tempo de dificuldades, um tempo onde Satanás ele vem com tudo para tentar fazer
fazê-los animar dessa proposta que é sempre a vida. Então eu queria que você, talvez você não saiba os nomes, né? Nem precisa, mas que você ore por todos aqueles que estão fazendo essa classe, para que Deus fortaleça e continue fazendo com que eles caminhem firmes nesse propósito de serem batizados e publicarem para todos a fé em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Esses pedidos a gente não vai orar agora, mas eu queria que você se lembrasse durante o dia. Eu vou colocar depois no grupo da igreja, aí aqueles que puderem sempre dá uma lidinha e ore durante o dia, quando você se lembrar. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, dê uma noite abençoada na presença de Jesus, amanhã, uma quinta, uma sexta-feira, um final de semana, na presença dele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente receber a bênção? E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Vão na paz, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês.